Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco na nossa aula. Então, nos blocos anteriores, nós vimos as teorias, a respeito da proteção de circuitos elétricos. Aprofundamos um pouquinho mais sobre o dimensionamento pelo critério da sobrecarga e pelo critério do curto-circuito. E agora nós vamos, colocar a mão na massa, vamos fazer um exemplo aqui. E posteriormente, posterior a este exemplo, vocês deverão aplicar este mesmo princípio, este mesmo exemplo para os demais ambientes, e instalações e circuitos da sua instalação elétrica e do projeto que vocês estão executando. Então, pessoal, percebam que eu vou usar como ponto de partida aquele exemplo da aula prática anterior. Então, eu estou pegando aquele ambiente, no qual eu fiz o dimensionamento de um circuito, de um chuveiro, de um dos dormitórios. Tá? Então, na aula anterior, o que nós fizemos mesmo? Nós pegamos aqui esse circuito, eu dei todas as características do circuito, a potência do circuito, e nós fizemos o dimensionamento pela capacidade de condução de corrente, pelo critério da seção mínima e pelo critério da queda de tensão. Então, só relembrando aqui, o que foi feito, nós calculamos a corrente de projeto, vimos o método da instalação, calculamos os fatores de correção, e aí nós chegamos à conclusão lá no final da aula que, pelo critério da capacidade de corrente, embora a corrente de projeto fosse de 27,3 amperes, a corrente fictícia seria de 36,3. Logo, de acordo com as características da minha instalação, ao invés de eu usar um condutor de 4 milímetros quadrados, devido aos efeitos da instalação sobre o meu condutor, eu precisaria adotar um condutor de 6 milímetros quadrados. E aí, quando a gente comparou com o critério da seção mínima e com o critério da queda de tensão, nós vimos que o que prevaleceu foi o critério da capacidade de corrente, e aí nós definimos como 6 milímetros quadrados o condutor para o circuito do chuveiro. Tá? Então vamos lá, pessoal. O nosso exemplo dessa aula de hoje vai ser fazer então o dimensionamento pelo critério de sobrecarga e pelo critério de curto-circuito do nosso disjuntor e a consequente verificação se a seção do condutor está atendendo ou não. Então, com base na corrente de projeto do exemplo da aula anterior, faça o dimensionamento de um disjuntor termomagnético, ou seja, um disjuntor que consiga proteger tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito, do circuito desse nosso chuveiro. Considerar que o transformador que atende esse cliente é um transformador de 75 kVA 220/380 volts. Ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, nós vamos aplicar o critério da sobrecarga. Então, lembrando que para aplicar o critério da sobrecarga, eu vou usar aquelas duas equaçõezinhas, da linha A e da linha B. Então, nela diz o quê? Que a corrente de projeto IB tem que ser menor ou igual à corrente nominal do meu disjuntor, que tem que ser menor ou igual à corrente IZ. Lembrando que IZ é a capacidade de condução de corrente dos meus condutores, ou seja, é a máxima corrente que o meu condutor suporta. No exemplo anterior foi isso que a gente fez. A gente pegou lá a partir da tabela, chegou à conclusão que tinha que ser um condutor de 6 milímetros, porque a máxima corrente que ele suportava era aquela corrente lá, deixa eu só voltar aqui para verificar, de aproximadamente 41 amperes. Tá? Então, fazendo a substituição aqui dos valores, a gente vai chegar em valor de disjuntor comercial muito facilmente. Tá? Então, eu sei que o meu IB, que é a corrente de projeto, era de 27,3 amperes, e que o meu IZ, que é a corrente que o condutor suporta, se eu pegar lá na tabela, de 6 milímetros, vai ser de 41 amperes. Então, a partir disso, eu sei que o meu disjuntor, o IN, a corrente nominal dele, vai ter que ficar maior que 27,3 amperes e menor que 41 amperes.
E aí, pessoal, dentro dessa gama de 27.3 até 41, vocês vão verificar quais fabricantes de disjuntores existem comercialmente e quais são os disjuntores que vão te atender, tá? É muito difícil eu te falar aqui, afirmar ao certo qual é o disjuntor que você deve usar, porque depende do fabricante. Determinados fabricantes têm disjuntor de 30 amperes ou 35 amperes. Outros já têm disjuntores de 25 amperes e 32 amperes, e assim por diante. Então vai depender do fabricante que você vai usar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um dado fabricante e falei que você poderia adotar ou um disjuntor de 30 ou um disjuntor de 35 amperes. Nos dois formatos vocês estariam atendidos. Feito isso, o próximo passo é verificar qual é a corrente convencional de atuação desse disjuntor. Tá? E aí eu vou considerar aquela nossa curva lá de 1.13 e 1.45. Vou fazer a consideração de I2 menor ou igual a 1.45 de IZ. Então, se eu considero que o meu IZ é a corrente máxima que o meu disjuntor, que o meu condutor suporta, que seria 41 amperes, então esse meu condutor ele vai ter que suportar até 45% de sobrecarga, ou seja, até uma sobrecarga de 59,45 amperes sem que ele se degrade. Tá? Logicamente, o que eu espero? Eu espero que o meu disjuntor abra uma corrente inferior, né? O tempo de atuação dele tem que ser inferior a essa corrente de 59,45 amperes. E aí você vai consultar lá o catálogo do fabricante, tá? Então você vai pegar lá o catálogo do fabricante, você vai verificar lá, por exemplo, olha aqui, que o seu I2 aqui, que é a corrente de atuação do seu disjuntor, tem que ser menor ou igual a 59,45 amperes. Então vai ser exatamente esse ponto aqui de 1,45. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que para correntes até um pouco abaixo deste nível, tá? Até um pouco abaixo deste nível, o seu disjuntor ele vai falar, olha, aquilo ali é uma sobrecarga, porém o tempo que eu posso tolerar esta sobrecarga é mais longo. Percebam aqui que está um tempo aqui, ó, de muitos segundos. Isso aqui, se vocês dividirem por 60, vai dar mais de 60 minutos. Tá? Então você pode ter uma sobrecarga até por horas. Por quê? Ainda é uma sobrecarga considerada leve. Tá? Considerando aqui que a corrente nominal escolhida foi a de 35 amperes. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso dimensionamento pelo critério da sobrecarga. Então, eu chego à conclusão que o meu disjuntor é de 35 amperes e que esse disjuntor ele vai tolerar uma sobrecarga até 59,45 amperes, achando que aquilo ali pode ser aceito e pode ser aberto o circuito, porém com um intervalo de tempo muito grande, muito maior. Tá? Se esta sobrecarga aumentar, ou seja, se eu caminhar aqui na direção direita do meu eixo X, se eu sair dessa condição que a minha corrente de sobrecarga é de 1,45 de IZ e aumentar isso, por exemplo, para 2 IZ, para 3 IZ, para 5 IZ e assim por diante, que na verdade não é mais IZ, é IN, né? Se eu carregar isso aqui para 1 IN, para 2 IN, para 3 IN e por aí vai, o que vai acontecer? Eu já começo a andar na minha curva aqui do disjuntor. E aí eu vou ver que para condições de sobrecarga mais severas, eu vou ter correntes mais elevadas de sobrecarga. Se a corrente de sobrecarga é mais elevada, a curva do meu disjuntor é descendente, logo ele passa a atuar com um intervalo de tempo menor. Ok? Bom, pessoal, esse é o nosso dimensionamento pelo critério de sobrecarga. Tá? E pelo critério de sobrecorrente?
como que vai, aliás, sobre a corrente não, pelo critério de curto-circuito, como que nós vamos fazer o dimensionamento? Vamos aplicar o mesmo conceito que nós vimos na teoria, tá? Então, no primeiro passo, vamos determinar a corrente de curto no secundário transformador. Eu estou considerando aqui que o nosso problema tem um transformador de 75 kVA, então logo eu estou adotando uma corrente de curto para o circuito aqui de 220 e 380 volts. Então, uma corrente de curto de 2,2 kA, tá? Ou seja, no secundário do transformador que atende esse consumidor, eu estou considerando que se tiver um curto lá, a corrente seria de 2.200 amperes. Passo 2, vou verificar qual é a corrente curto presumida dentro da minha instalação. Porque afinal eu vou proteger com o disjuntor, é o que está lá dentro da instalação, não é o que está lá no transformador. Então eu vou pegar aqui, né, na minha tabela 127, 220 volts, no caso o circuito é 220 volts. Eu vou pegar aqui a seção do condutor adotada pela aula prática passada, era de 6 milímetros. Pego aqui a linha de 6 milímetros e vou caminhando nela. E vou até onde eu encontro o comprimento do meu circuito. Na aula passada a gente falou que o comprimento do circuito era de 6,5 metros. Então eu tenho aqui uma coluna de 6 metros e uma de 7,5. Eu vou pegar o caso mais crítico, 7,5 metros. Tá? E aí eu vou transpor para a tabela de baixo. Então eu vou caminhar com essa coluna até passar para a tabela de baixo. E vou descendo aqui através das linhas até chegar na onde? Até chegar na minha corrente de curta montante. A corrente de curta montante verificada é de 2,2 kA. Como a gente pega o pior caso, eu pego a primeira corrente de curto superior. Então, se a montante no trafo é de 2.200 amperes, 2,2 kA, eu vou pegar a primeira linha superior, que é a de 3 kA. Cruzando esta linha com a coluna que você transpôs da primeira tabela para a segunda, eu chego com a corrente de curto presumida de 1,7 kA. Ou seja, lá do secundário do tráfego para dentro da minha instalação, houve uma atenuação de 500 amperes na minha corrente de curto-circuito, que é bastante significativo. A partir daí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Agora, vocês vão seguir o passo 3, que é aplicar a integral de Joule. Então, pela integral de Joule, eu sei que I quadrado T tem que ser menor ou igual a K ao quadrado vezes S ao quadrado. E aí, qual caminho eu vou seguir? Primeiro, eu vou calcular o intervalo do tempo. Tá? Vou considerar aqui qual é o tempo de atuação que o meu disjuntor terá, considerando as características do curto-circuito e dos nossos condutores. Então, eu isolo o T, eu vou ter aqui que T é menor ou igual a K ao quadrado vezes S ao quadrado, dividido por I ao quadrado. O meu K ao quadrado, pelas características do problema, vai ser igual a 115, tá? É condutor de PVC, seção menor que 300 milímetros, de 70 graus Celsius. Então, o meu K é igual a 115. Vou substituir. Qual que é a seção do condutor? Pela solução do problema da aula prática anterior, eu cheguei numa seção de 6 milímetros quadrados. Vou substituir aqui. E a minha corrente, que é a corrente de curto presumida, 1.700 amperes. Calculando, eu vou chegar aqui, o tempo de atuação do meu disjuntor será de aproximadamente 0,16474 segundos. O que isso quer dizer? Olha, está querendo dizer o seguinte: disjuntor, você precisa atuar em um tempo inferior a 0,16 segundos. Se você atuar em um tempo inferior a isso, ok, o condutor vai suportar esse curto-circuito durante esse tempo. Se você atuar em um tempo superior a este, o condutor ele já vai se degradar. Tá? Então ele já deu o recado aqui, olha, disjuntor, esse aqui é o seu limite, você tem que trabalhar abaixo disso. E aí a gente vai verificar agora pelas curvas aqui, como é que vai ficar. Então, pegando aqui nas curvas,
eu não escolhi aqui se eu vou usar um disjuntor tipo B, tipo C ou tipo D, tá? Mas eu vou verificar o seguinte, né? Aqui na caixinha laranja tem as informações de atuação de sobrecarga dele. E aqui em vermelho eu destaquei qual o intervalo de tempo máximo que ele pode atuar, que é em 0,17 segundos. Percebam que para o intervalo de tempo de 0,17 segundos, eu já estou na região de atuação do meu disjuntor. Na verdade, esse meu disjuntor, ele vai atuar ali numa região que vai variar, né, dali para baixo, de 0,17 para baixo. E aí vai depender de quem para eu especificar ainda mais esse meu disjuntor. Nos dados aqui do fabricante. Observem essa tabelinha aqui na direita superior, a curva, que ele traz aqui, ó. Se o disjuntor for do tipo B e uma corrente de curto for acima de 3 vezes em nominal, ele vai atuar por um intervalo de tempo superior a 0,1 segundos. Se for um tipo B acima de 5 vezes em nominal curto, ele vai atuar num tempo inferior a 0,1 segundos. Então, cabe a você escolher qual disjuntor que se enquadra melhor. Então, você pode escolher um disjuntor, por exemplo, um tipo B, um tipo C ou um tipo D, tá? Nesse caso aqui em questão, você pode fazer a escolha de qualquer um desses 3 tipos. Vamos supor que seja escolhido o disjuntor do tipo... Vamos observar aqui qualquer um dos tipos, né, para ver como que a curva vai se comportar. Vamos supor que seja um tipo B, por exemplo. Então, no caso do disjuntor tipo B, o que eu vou ter aqui? A curva dele é de 1,45, então você caminha aqui na curva. A hora que ele chega aqui nessa primeira linha pontilhada, você desce, e aí você desce ali para baixo. Eu sei pelo meu problema que a minha corrente de curto presumida é de 1,7 kA, é 1.700 amperes. Se eu divido pela corrente nominal do disjuntor que eu escolhi, que é um de 35 amperes, eu vou chegar numa corrente de curto que vai dar aproximadamente 48,6 vezes I nominal. Percebam que esse disjuntor meu tolera correntes de curto até 60 vezes I nominal. Então, está dentro do tempo de atuação do disjuntor. Beleza. Então, você vai pegar aqui a corrente de aproximadamente 48 vezes I nominal. Eu peguei os 50 por motivos óbvios, né, de segurança. E aí eu vou rebater aqui na curva do tempo. Então, eu vou rebater esse ponto lá no eixo Y, aqui através da linha pontilhada azul. Percebam que para uma corrente de curto de quase 50 vezes em nominal, você vai ter o disjuntor escolhido atuando em 0,007 segundos. De acordo com a nossa linha pontilhada vermelha, o nosso condutor precisa que o disjuntor atue até 0,17 segundos. E o tempo verificado é de 0,007 segundos, que está dentro daquilo lá, daquele quadradinho vermelho que eu destaquei aqui, que o disjuntor mostra. Ele fala aqui para mim que tanto o disjuntor tipo B, quanto o tipo C, quanto o tipo D, ele consegue operar em tempos menores que 0,1 segundos. Tá? Então, aí cabe a você escolher qual desses aqui vai te atender melhor. Tá? Bom, pessoal, uma outra opção, né, depois que você faz essa análise do tempo, você tem a possibilidade de fazer uma espécie de contraprova. Né? O que seria a contraprova? Você vai fazer o inverso. Agora você vai considerar o tempo de atuação do disjuntor, tá? Que ele traz lá como dado de fábrica, e a partir desse tempo de atuação você vai calcular qual é a seção do condutor. Só que aí agora, quando você isola aqui, você vai ter que S
vai ser igual a raiz quadrada de 1.007 de I ao quadrado vezes T dividido por K ao quadrado, tá? Aqui na solução, pessoal, eu esqueci de colocar a raiz, tá bom? Coloquem aí por gentileza. Então, fazendo só o produto, eu cheguei na conclusão que o meu condutor seria de aproximadamente 2,18 milímetros quadrados, só que ficou faltando a raiz. Quando vocês extraírem essa raiz, vai dar ali algo em torno de 0,45, 0,46 milímetros quadrados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, a seção do condutor deste circuito, que este disjuntor que atua em 0,1 segundos, da onde que eu tirei essa característica de 0,1? Daquele quadradinho lá que eu peguei lá da curva. Lá fala que o disjuntor atua tempo menor ou igual a 0,1. Eu considerei 0,1. Considerando 1.700 ao quadrado de curto, o tipo de condutor com fator K igual a 115. Então, a seção do meu condutor tem que ser maior que 0,46, que é a raiz quadrada de 2,18. Tá? Mais ou menos. De quanto mesmo era a seção desse nosso condutor? Poxa, a seção desse nosso condutor, pelo critério da capacidade corrente, a gente chegou num valor de 6 milímetros quadrados. Então está mais que coberto. Né? Se tem que ser maior ou igual a 0,46, eu tenho uma seção de 6. Então quer dizer que o nosso disjuntor ele vai conseguir abrir em um tempo hábil, né? Ou seja, um tempo tão rápido tal que não ocorra nenhum dano na sua instalação elétrica, ok? Então aqui eu peguei e tracei aqui novamente a nossa figurinha, né? Só para mostrar para vocês essa característica. Então, considerando que a corrente de curto é 1,7 kA, que o tempo de atuação eu peguei o dado de placa do disjuntor de 0,1 segundos, que seria o pior caso. A seção do condutor deverá ser raiz quadrada de 2,2 milímetros quadrados, né, que vai dar mais ou menos 0,40 e pouco. Né? E, no caso, essa seção do condutor tem que ser maior que esse valor mínimo de 0,46. Como o condutor ele é de 6 milímetros quadrados, quer dizer que o tempo de atuação do nosso disjuntor em 0,1 segundos é suficiente para proteger a nossa instalação elétrica. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para o encerramento da nossa aula. Até lá!